Aqui, quer dizer. Chegando aí. Olá, boa noite. Marisa, Emerson, Marta, Amandinha, Ceissa, Yara, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no CR Casais, tá? Não estão no local errado, não. Eu sou o Lucas. Eu sou a Roberta. Nós estamos substituindo o Dário e a Milena, que estão tirando um tempinho aí de descanso, tá bom? Então estaremos com vocês essa terça e a próxima terça. Já o pastor Zedson entra aqui com a gente também. Então vão entrando aí. Aí a Fátima, Rosângela, Girley, Viviane, boa noite, sejam bem-vindos, vão Oi, entrando. gente, boa noite. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Já a gente vai começar um bate-papo aqui com vocês. Glade, Adriana, Marcos Paulo, Sandra, Girley, boa noite, gente. Vão entrando aí, já a gente começa. Estamos já recebendo todo mundo. Bezerrão aí entrou, meu amigo, meu irmão. Que legal, que legal. Para nós é uma experiência até nova, né? Fazer uma live assim e tal. Não temos a experiência do Dário e Milena, fazer isso há um tempão. Mas estamos aqui com essa missão e com alegria no coração em participar com vocês. Boa noite, Marcos. Olá, Fran. Sidney. Olá, Sidney. Vão entrando aí, que legal. Muito bom receber vocês. Luana. E aí, gente? Nós estivemos, né? Já tivemos um início da nossa série, não é? Não sei quantos de vocês aí puderam acompanhar. Esse caso, olá, amigão. E caso vocês não assistiram a primeira live da série, né? Ela já está lá no YouTube do Celebrando Restauração. Vocês podem acessar lá e poder assistir esse primeiro tema dessa série, tá bom? Então sejam aí bem-vindos. Dando aí boa noite a todos. Boa noite, Silveira, Priscila. Muito bom receber vocês aqui. Muito bom estar aqui com vocês também. Eu queria ouvir vocês, né? A gente não escuta, né? Só lê, né? Parece que a gente tá falando com ninguém aqui, mas Viviane. Tá falando com um monte de gente. Suzy, Sidney. Vai ser bênção, Fran. Vai ser bênção. Em nome de Jesus. Vai ser uma bênção. Então, pessoal, vamos começar, né? Oi, Vevé! Olha o Vevé aí. Então, gente, vamos começar. A gente queria nos apresentar para vocês rapidinho, para vocês nos conhecerem só um pouquinho, né? Para a gente poder começar o nosso bate-papo, continuar a nossa série. Então, quem é você, companheira? Eu sou Roberta, sou uma discípula amada do Senhor Jesus, em processo contínuo de restauração, lutando aí contra a ansiedade, lutando contra o controle, né? Querer controlar todas as coisas, lutando contra a compulsão alimentar, enfim, contra também a autossuficiência, né? E eu não vou poder dizer hoje que eu tô limpa só por hoje, né? Porque como é que faz uma live assim, estreia e não fica ansiosa, né? Mas eu sigo confiante no meu poder superior Jesus, querendo a cada dia ser uma pessoa melhor, né? O primeiro passo eu já dei, que é reconhecer as minhas falhas, né? Que é sair da negação, e sigo confiante, entregando a Ele as minhas vontades, os meus desejos, realmente como fala na oração da serenidade, né? Na certeza e na confiança que tudo vai dar certo.
Nós somos casados, vamos fazer 18 anos esse ano, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém. Fico muito feliz, né, e sempre falar do nosso tempo, porque é um milagre de Deus. Temos 2 filhos, o Davi e o Pedro. E aí, aproveitando só a apresentação, no finalzinho a gente vai deixar um tempinho para responder as perguntas. Então, no decorrer aqui da nossa live, se você for tendo alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, você fala aí, né, que a gente vai estar anotando. E no final, a gente vai, na medida do possível, responder vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês, apesar do nervosismo, né, da coisa diferente. Mas me sinto feliz e honrada, né, pelo privilégio de poder compartilhar não apenas a nossa história, mas a história de Deus na nossa família e na nossa vida. Amém. Meu nome é Lucas, sou um discípulo do Senhor em processo de restauração, luto contra a baixa autoestima, a tristeza, a insegurança, mas graças a Deus Ele tem me ajudado a caminhar em vitória, a caminhar com Ele, a celebrar cada dia, a me alegrar a cada dia e viver nessa vida que Ele tem nos proposto a viver com graça, com leveza e com confiança no Senhor, né? E pessoal, vamos dar aí, né? Tem muita gente chegando, vão acenando aí, né? A gente não tem como estar dando boa noite direto, porque senão a gente não consegue entrar no assunto, né? Mas sintam-se amados e boa noite e vamos seguir em frente, tá bom? Ó, para aqueles que estão chegando agora e que estão entrando agora na série, nós estamos em uma série, o Celebrando Restauração, todo mês de janeiro e julho, ele tem um período aí de pausa para tratar de outros assuntos, né? Temas que a gente acha interessante, importante, né, para a vida. E como aqui é o CR Casais, então nós vamos falar de assuntos que tem a ver com relacionamento conjugal, não é isso? Então o tema para a nossa série agora é a prova de fogo, o desafio de amar. A prova de fogo, o desafio de amar. Esse tema é um tema de um filme, né? Não sei se vocês já assistiram. Caso não assistiu, assistam, né? Que é muito legal. Mas é um tema que ele vai passar aí por alguns assuntos muito importantes e interessantes para o relacionamento conjugal, tá bom? Então, ó, só para você saber. Cortando, a Edna disse, estava cortando. Ah, é? Então vamos falando aí, tá? Se tiver com algum defeitozinho, vão dizendo que a gente vai... É bom. Se tiver cortando mais para alguém, seria bom vocês falarem, né? A Edna disse que estava cortando. Se tá cortando para mais alguém? Tá tranquilo pra gente aqui, tá? Pra gente aqui tá tranquilo. Não, mas uma pessoa falou que estava cortando. Tá bom, então vamos seguindo. Vocês avisam, tá? Se tiver cortando de novo, que aí dá um jeitinho aqui. Então, o Dário e a Milena, como eu falei, né? Não sei quantos viram aqui. O Dário e a Milena estão tirando um tempinho de descanso. E aí a gente está aqui substituindo eles essa terça e a terça-feira seguinte. O pastor Zé e a Edna estarão entrando já já aqui com a gente. E eles falaram no tema passado sobre... cadê aqui? Fonte do amor. A fonte do amor, isso. Falaram sobre a fonte do amor. Hoje vamos falar sobre vivendo o perdão. E na próxima terça-feira vamos falar sobre vivendo em unidade. E eles retornam para falar sobre permanecer e encerrar a série, tá certo? Então, gente, esse é o tema, esse é o momento que a gente vai conversar aqui. Eu quero, antes de a gente partir aí para o assunto propriamente dito, eu vou incluir aqui o pastor Zé Edson e a Edna, para eles já entrarem aqui com a gente e já começarem aí a bater um papo, a se apresentar, orar conosco, tá bom? Então, deixa eu chamá-los aqui. Deixa eu ver aqui. Bom? E aí? Olha aí, rapaz! Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Bem-vindo. Boa noite. Roberto, muito bem-vindo. Olá, Edna, pastor. Queridos. Prazer estar aqui com vocês, viu? Sim. Muito. Se apresente ou você vai falar mais alguma coisa, Lucas? Não, fiquem à vontade, se apresentem aí, por favor, e podem orar conosco também. Depois você continua a idade aí, tá bom. O meu nome é Edna, eu estou como... Parece que é chavão, né? Que todo mundo fala a mesma coisa, mas é verdade, né? Sou uma discípula de Jesus e em processo, como todo mundo, né? A gente não está glorificado ainda, em processo contínuo de restauração,
eu luto com a intolerância, luto com depressão, luto com a insegurança, né? Coisas que, durante meu grupo de passos, a gente consegue vencer a cada dia. Que é você? Eu sou José Edson, né? Depois de 40 anos de relacionamentos, com certeza já aprendemos muito a lutar com as nossas próprias mazelas, mas continuamos lutando com cada uma delas. Eu luto, né? Com às vezes o desejo excessivo de controle, o querer ser o dono da verdade, né? Então, são coisas que constantemente nós vamos tendo que aprender, depender do Senhor e crescer. E hoje nós vamos falar de um assunto que quem é que não luta com essa bênção e dificuldade chamada perdão, né? Então, é algo tão divino que se nós não estivermos próximos e na dependência, nós não conseguimos praticar, mesmo sendo cristãos. Então, espero que seja uma noite abençoada para todos nós. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, o senhor poderia orar por nós agora, para a gente poder... Deus, nós entramos na tua presença porque nós reconhecemos que esse assunto é algo divino do Senhor, que nós lutamos, que nós batalhamos, que nós buscamos praticar e que muitas vezes todos nós falhamos. Então, Deus, nos ajuda a tomarmos posse daquilo que o Senhor nos deixou de modelo na pessoa de Jesus, que o Senhor fez com cada um de nós, que nós possamos fazer uns com os outros, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja com qualquer pessoa que nós nos relacionarmos. Nos dá, Senhor, o privilégio, o poder, a humildade de perdoarmos e de pedirmos perdão. Então, nos abençoa nesse momento em que nós estamos aqui, talvez com vários casais, com muitas pessoas passando por essa dificuldade. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor use esse tempo para nos edificar e nos ajudar. É minha oração, Deus, é o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Vão entrando aí, pessoal. Boa noite a todos, aqueles que chegaram agora, que estão chegando também. Sejam muito bem-vindos a seus casais. Nossos amigos. Amém, glória a Deus. E aí, se você tiver alguma pergunta no decorrer do nosso bate-papo, você pode fazer aqui, tá? A gente tem um caderninho aqui, a Roberta vai anotar. E lá no final a gente vai dar um tempinho. E quando ela estiver falando, eu anoto. Quando eu falar, ela anota. E lá no final a gente dá um tempinho para a gente poder conversar, tá bom? Tirar as dúvidas aí, bater um papo com vocês, tá? Então, vamos lá, né? Vamos contar um pouquinho da nossa história e daquilo que Deus tem feito, fez e continua fazendo na nossa vida nessa área do perdão. Eu continuo me chamando Roberta. Oi, Roberta. E toda vez que eu paro, né, para pensar na nossa história, quando a gente recebe algum convite para contar o nosso testemunho, para dar uma palestra, sempre tem uma frase que sempre vem à minha mente, que a nossa história é uma história de amor. Apesar da dor, né, do sofrimento, do momento muito triste que a gente viveu no nosso relacionamento, no nosso casamento, eu sempre, quando eu paro para pensar na nossa história, eu penso que é uma história de amor, né? Uma história de amor de Deus derramado nas nossas vidas e na vida, né, da nossa família. E hoje, quando eu estava orando, né, para ter esse momento aqui com vocês, eu pensei assim, que se essa história que a gente viveu, né, uma história de amor, mas com muitas dores em um determinado momento, se ela servir, né, e eu sei que tem servido, para dar esperança, né, para casamentos, para levar a esperança do perdão, que é possível sim perdoar, é possível viver uma vida restaurada. Eu vou olhar para a cicatriz, né, dessa dor, dessa história, e vou glorificar a Deus, né, porque eu sei que Ele está usando isso
para a glória dele. Eu falei, Senhor, eu vou carregar, né, essa cruz, né, talvez a lembrança de um passado que não foi tão fiel a Deus, mas quando eu pensar isso, eu vou saber que essa história, né, mesmo em algum momento sendo triste, mas que ela se transformou numa história de amor, do amor de Deus nas nossas vidas, né, que vai perdurar aí por muitos anos e vai abençoar e trazer esperança para outros casais, né, que talvez estejam vivendo, né, uma situação de desesperança, de tristeza, talvez de não saber como fazer, né, talvez tenha escutado aí pessoas falando que é impossível conviver junto, que não vai dar mais certo, né? Hoje nós estamos aqui para dizer que é possível, que há esperança. E nós chegamos aqui em Fortaleza, vocês devem ter percebido aí pelo sotaque, né? Nós somos pernambucanos. E agora em abril, e agora em agosto, É, meu pastor aí. eu sempre tenho que falar, né? Do orgulho pernambucano. E agora em agosto vai fazer exatamente 10 anos, né, que nós chegamos aqui em Fortaleza. E nós chegamos num momento muito difícil do nosso relacionamento. Estávamos realmente no fundo do poço. Muita tristeza, muita dor, muita desesperança. Realmente, assim, um momento de, acho que quase um luto, né? Porque a gente vivia uma situação de não conseguir. As pessoas olhavam para a gente e diziam assim, rapaz, é impossível vocês continuarem juntos. E se vocês continuarem juntos, vocês vão viver fadados ao fracasso, né? Vocês vão viver um casamento de fachada, porque é impossível, né? Vocês construírem, continuarem com algo, né? Diante dessa natureza aí que vocês viveram. E toda essa questão, ela veio por causa de um relacionamento extraconjugal que eu tive. E por si só, a traição já é algo muito doloroso, né? E na nossa situação teve um pano de fundo, né, mais triste, porque era uma pessoa em comum a nós, né? Lucas conhecia, e também foi um relacionamento duradouro, né? O que trouxe mais pesar, mais tristeza, né? Muitas mentiras envolvidas, e isso veio à tona. E como é que se vive, né, depois disso? E eu tive que viver o perdão de Deus em algumas instâncias, né? Primeiro, me senti perdoada por Deus, porque eu sabia que o que eu tinha feito, né, era errado. Eu mesma me perdoar, né? Me senti perdoada por Deus. Eu me perdoar porque eu carregava uma culpa enorme, né, de várias questões envolvidas. E também senti o perdão dele, né? Porque como é que a gente ia continuar um relacionamento, né, diante da falta desses perdões, né? E aí nós começamos a tentar, né? A gente dava 2 passos para frente, 10 para trás, e muitas vezes olhávamos um para o outro e dizia, é impossível. Mesmo até que a gente queira continuar esse casamento, que a gente queira restaurar isso, aos nossos olhos era algo completamente impossível. Porque como é que a gente vai viver com essa lembrança, né? Como é que vai existir a confiança novamente? Né? Como é que a gente vai realmente construir algo com um passado tão, tão triste? E a gente ia, né, nessa tentativa, foi quando eu conheci o CR, né, já fazia parte da Igreja Batista Central, quando a gente chegou aqui, e no CR eu comecei a querer me conhecer, saber quem eu era de verdade, né? Quem é Roberta, de fato. E aí eu me imaginava uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu realmente era. Eu achava que eu era super forte, que tinha uma autoestima lá em cima, que não tinha problemas. E quando eu entrei no CR, eu comecei a conhecer os passos, né, e vi que eu era uma Roberta completamente diferente, com a baixa estima lá embaixo, muito fragilizada, com codependência emocional, que tinha dificuldade de dizer não. E aí eu fui me aprofundando mais, fui fazer o grupo de passos, né, que eu fui olhar lá para minha infância, para minha história, né, tentar entender alguns desejos, algumas atitudes, algumas escolhas erradas, né, e olhar para trás me ajudou a me compreender nesse processo. E aí a gente ia tentando, né, fizemos o Ser Novo, né, o Ser Novo para mim, que é o retiro espiritual da IBC, foi um divisor de águas, né? Foi ali que eu realmente consegui me perdoar, né? Porque uma das coisas que eu me questionava muito era assim, como é que o amor de mãe, porque eu já tinha um filho, né, não foi maior do que esse relacionamento. Então eu não conseguia conceber
Essa é a ideia, porque o amor de mãe aqui na Terra, ele é tudo, né? Ele é aquele amor incondicional. Então, assim, como aquele amor não foi suficiente para dar um basta nessa história, né? Para realmente seguir uma outra vida, dizer não, enfim. E naquele retiro ali, eu tive realmente uma experiência com Deus e consegui me perdoar, né? E ficar livre daquela culpa. Então, foram anos, né? Eu acredito que uns 2 anos a gente tentando. Uhum. E eu acho que Lucas passou uns 2 anos sem sorrir. Ele não sorria, ele não dizia que me amava. Ele, de fato, não conseguia me perdoar, mas a gente se submeteu a Deus e à vontade dele, porque a gente sabia que era o desejo do Senhor de restaurar o nosso casamento e que era a vontade dele, né? Então, nós nos submetemos. E, recentemente, eu escutei uma frase que eu acho que tem tudo a ver com a nossa história, que dizia assim: doeu como nunca, para não doer nunca mais. E realmente a gente se permitiu ser tratado pelo Senhor, de doer, de viver a dor, de se conhecer, para não doer nunca mais, né? E hoje eu posso dizer que não dói mais, que é uma coisa incrível o perdão. Né? É uma coisa que não é humana, né? Não é natural. Tem a nossa parte, lógico, né, de se submeter, de querer, né, de tirar o ego, né, enfim, de várias coisas envolvidas, mas é algo que a gente permite que Deus, né, haja assim na nossa vida. E só para, né, finalizar aqui a minha parte, teve uma situação uma vez que a gente sempre fala, né, que eu nunca esqueci, que a gente estava, né, vivíamos brigando, brigas constantes, uma hora vamos conseguir, outra hora a gente não vai conseguir, e uma vez a gente decidiu, não dá mais, né? Lucas falou assim, várias vezes a gente disse que não dava mais. Várias vezes a gente olhava um para o outro e disse, é impossível manter isso aqui. E aí, um dia desses, né, a gente chegou à conclusão que não dava mais. E aí Lucas pegou a mala dele, né, começou a colocar as roupas, e eu chorando, e a gente brigando com a porta fechada, né, porque no outro quarto estava o meu filho, de 3 anos e meio. E aí, quando a gente vê aquela porta abrindo, um vulto correndo, o nosso pequeno entra na mala e diz assim, vai não, papai. E aí a gente começa a chorar os três e vamos tentar de novo, né? E nessas tentativas, nunca, nenhum momento a gente se separou, ficou longe do outro. Tudo isso vivendo numa cidade nova, com pessoas novas, né? E tudo isso a gente vivendo e abrindo para as pessoas, né? Uma coisa interessante que o Lucas vai falar é que a gente abria para as pessoas, a gente não segurava isso para a gente pedir ajuda. E aí, nessas tentativas, Deus ia curando, Deus ia restaurando, Deus ia nos ensinando, e nós íamos recebendo primeiro o perdão dele, né, entendendo que também nós somos falhos, né, e que ele nos perdoa incondicionalmente. Amém. E a gente decidiu, né, liberar esse perdão incondicionalmente também. Obrigada. Amém. Ela contou minha parte quase toda do testemunho. Mas assim, brincadeiras à parte, gente, a gente tem que louvar muito a Deus porque essa é a história de Deus, né, na restauração da nossa família, do nosso casamento. A história ela é muito maior, né, ela tem muitos detalhes, ela tem todo um contexto, né, mas só para reforçar uma situação que eu acho importante, né, que a situação já estava difícil e ela se tornou ainda muito pior porque eu também me envolvi com outra pessoa, eu também traí a Roberta durante esse momento de restauração, durante esse momento de vida difícil que nós estávamos enfrentando. Então isso foi aí uma bomba ainda maior, né? Era como se realmente fosse aquela coisa assim, pai, já era ruim, já era impossível, agora que o negócio não tem condições mesmo de acontecer, né? E lidando com a dor dela, lidando com a minha vergonha de ter caído também, a gente precisou de fato, né, buscar em Deus socorro, buscar no Senhor equilíbrio, buscar em amigos apoio, né, e abrimos a vida para que esse apoio e essa ajuda chegasse. Né, com muita humildade, com muita honestidade, nós abrimos a nossa vida e buscamos ajuda, e essa ajuda veio. Veio através de uma igreja, veio através de um ministério, veio através de pessoas. Né? Então, esse complô divino, né, ele se estabeleceu na nossa família. E quando a gente ficava desesperado, ou quando a gente ficava sem força, sem vontade de seguir em frente,
sempre tinha alguém que falava, calma, estou chegando aí, calma, o que é que está acontecendo? Olha, vamos lá, vamos seguir de novo, vamos em frente. Então nós estávamos cercados de pessoas, né? E isso nos fortaleceu a nossa decisão em perdoar. Porque o perdão foi uma decisão. Um dia a gente olhou para o outro e falou assim, rapaz, a gente não vai querer viver assim. Não perdoar é eu querer tomar veneno e querer que o outro morra, eu estou morrendo por dentro enquanto a vida de outras pessoas está seguindo, não é? Então eu falei, não, eu preciso me perdoar, eu preciso perdoá-la, eu preciso perdoar o rapaz com quem ela teve um relacionamento, eu preciso liberar tudo isso para que eu receba esse amor e esse cuidado do Senhor. É fácil? Não, foi muito difícil, foi com muita dor, foi com muito esforço, mas só deu certo por causa disso, porque realmente a gente se abriu para o cuidado do Senhor e nós permitimos que pessoas amadas entrassem na nossa vida para que a gente pudesse ser tratado. E isso, quando o perdão entra, ele trata muita coisa. O perdão trata o orgulho, o perdão trata a vaidade, o perdão trata a autossuficiência, o perdão vai tratando essas outras mazelas, né, até chegar a, de fato, entender, né, que isso é importante e que é possível viver um relacionamento que Deus restaura, que Deus cura, que Deus transforma. E se hoje nós vivemos em paz, eu não preciso estar olhando o celular dela, eu não tenho essa mania, ela não tem comigo também, nós não vivemos inseguros para onde o outro vai, onde o outro está, porque não chegou, porque chegou, com quem falou. Isso não existe no nosso meio. Não existe. A cura foi divina, sobrenatural. Foi o Senhor que fez. E nós estamos aqui para testemunhar isso, que pela graça e misericórdia do Senhor, Ele curou o nosso casamento, curou a nossa vida, isso já há quase 10 anos atrás. Nós hoje somos aí testemunhas que é possível perdoar. Mesmo uma situação como essa, Deus é soberano e Ele fez e tem feito a obra dele na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e seguimos aí no reino de Deus, servindo ao Senhor e aos irmãos. Então, ó, resumindo a isso, gente, obrigado aí por ter escutado, obrigado por nos dar essa oportunidade de partilhar um pouco dessa história, né? E eu queria aí que o pastor Zé e a irmã Edna pudessem nos abençoar também com uma palavra, com uma reflexão, com aquilo que está no coração deles também. É interessante, né? Vocês entrarem na live hoje justamente com esse assunto, né? Porque não foi nada, programa foi assim, o Dário sai de férias e Lucas e Roberto são convidados a estar dividindo conosco, né? E que coisa mais impactante, emocionante. Muitas pessoas já comentaram aqui, né? Umas pessoas estão vivendo algo assim. Eu acho que é um estímulo, né? Porque eu estava falando com o Zé hoje, né? Hoje, no nosso devocional, juntos pela manhã, eu estava dizendo, olha, são duas pessoas pecadoras, né? Que se unem para viver numa mesma casa, né? Como a gente vai viver um casamento para sempre, né? Se a gente não vai se esbarrar, se a gente... Pode ser que não seja um adultério, né? Mas pode ser que sejam coisas chatas do dia a dia, que vai desgastando e que vai acumulando, que vai criando mágoas, né? Como essa possibilidade do perdão não tem que vir para a nossa mesa, né? A gente aqui em casa, né, para quem faz o curso de noivos também, sabe que a gente usa a palavra há muitos anos, né? Que eu e o Zé zeramos o cronômetro, né? Como se fosse um inventário moral entre nós, né? A gente tenta o máximo que a gente pode a não acumular as nossas intrigas, as picuinhas, a coisa que pega naquela hora. A gente tenta não deixar acumular e a gente tenta conversar sobre isso, né? E a gente não... o nosso relacionamento, eu e o Zé, interessante, né? Antes do CR mesmo existir, eu acho que a gente já viveu muito isso, porque o CR é do Espírito Santo, né? E ele habita no nosso coração, né? A gente tentou, por todos esses anos, sempre perdoar, mesmo que aquilo fosse reincidente, mesmo que fosse a mesma coisa, a mesma mazela, a mesma intolerância, a mesma coisa das minhas fraquezas, né? A gente tentou dizer assim, não vamos atacar a pessoa. Você vem de novo, você sempre está fazendo isso, né? Nós aprendemos na comunicação que a gente não ia atacar a pessoa, né? Isso é uma luta, isso é um exercício, né?
nós vamos atacar o problema. E quando a gente ataca o problema, a gente vai falar daquele pecado, daquela coisa que houve naquele momento. Né? Nem você, você é isso ou aquilo, a sua família é assim também. Né? Então, assim, eu acho que isso foi um exercício que eu e o Zé praticamos bastante durante a nossa vida, como todos esses 40 anos, e ainda estamos fazendo as nossas acariações, as nossas reparações, não tem jeito. Eu continuo pecadora, ele também, né? Então, assim, essa coisa do perdão é uma coisa, como o Zé orou mesmo na oração dele aqui, é uma coisa mesmo divina. Como é que Roberta e Lucas poderiam estar vivendo com um passado que foi marcado por terceiros, pessoas de fora? Como é se não fosse divino isso? Como é continuar junto se isso não fosse divino, né? Eu posso verbalizar o perdão, eu te perdoo, mas quem faz a obra é o Espírito de Deus, não sou eu. Eu só tenho que verbalizar, eu só tenho que meu coração esteja disposto a estender e a receber o perdão, mas a obra da cura, da santificação, é o Espírito Santo de Deus, né? Exatamente, olha. Um velho pastor chamado Ernesto Nini, um homem que viveu mais de 100 anos, morreu há pouco tempo, foi pastor por mais de 70 anos. Ele disse: nada atrapalha mais uma comunidade cristã do que a falta de perdão nos relacionamentos. Nada ataca mais uma família cristã, ou até não cristã, se não tiver perdão nos relacionamentos. Porque é impossível, a Bíblia deixa claro que todos nós somos pecadores, todos nós. Então, que nós vamos falhar já é líquido e certo. A Bíblia já declara: não há um justo, nem um sequer. Então, se nós não entendermos que nós precisamos, que é, vamos dizer assim, que é imprescindível, lembra? Quando Pedro cai na bobagem de perguntar para Jesus, né? Ele diz assim, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, mas quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? Será que 7 vezes? Ele achando assim, era muito. O Senhor disse, Arrebentando. 7 não, mas 70 vezes 7. E não são 490. Não. Quem pensa que Jesus deu um número, não, Jesus isso não tem, isso é sempre. Não pode ficar contabilizando, não pode ficar com essa picuinha. Afinal de contas, nós somos, na essência, todos nós pecadores. Então, se nós não praticarmos perdão, nós vamos morrer no pior da nossa essência, só no pecado, só acumulando problemas, só acumulando dificuldade, só estragando relacionamentos e arrebentando a nossa própria vida. Essa é que é a grande verdade. Né? Então, famílias se arrebentam, pessoas morrem com uma dor emocional muito maior do que a física, por falta de... Porque você precisa saber, meu amado, que quando você não perdoa, o maior doente é você. Pior que é. O maior doente é você. É você que não aguenta carregar esse peso. Ora, é por isso que Jesus nos deixa esse exemplo magnífico de nos perdoar. E assim, do ponto de vista de Deus, perdão é o absurdo de Deus, porque Jesus não errou, Jesus não pecou e vai àquela cruz por mim e por você. Então, se você não focar nisso, se eu não focar nisso, eu vou achar que o meu mérito é maior do que o da Edna, então é ela que tem que me... Ô amigo, ô amiguinha, olha para Jesus. A Bíblia não é uma insinuação, a Bíblia garante. Ele não pecou, ele era puro, ele era santo. Mas ele levou sobre ele o meu pecado, o teu pecado, para que a gente pudesse exatamente viver esse ambiente de perdão, de paz. Ele veio para nos dar paz. E você vai segurar uma picuinha
Porque às vezes é assim, ah, pastor, mas ele faz isso sempre, mas ela faz isso sempre, isso já aconteceu. Eu sei, é duro. É duro você ficar voltando, é muito difícil, mas a Bíblia diz que nós não temos direito de ficar contando, nós precisamos perdoar. De novo, isso não é uma coisa que eu tenho em mim mesmo, não tem. Isso é de Deus. Perdão é uma coisa divina. Eu só pratico se eu estiver na sintonia de Deus. O casal só pratica se nós estivermos na sintonia do Espírito de Deus. Eu achei interessante quando a Roberta começou. Aliás, Roberta, tem umas pessoas, acho que tem umas frases aí de umas pessoas que estão falando algumas coisas aí que talvez nós poderíamos comentar no final, viu? Eu achei interessante quando a Roberta ela falou da parte dela, né? Ela não falou nada que o Lucas tinha também cometido o mesmo pecado. Ela falou do dela. Então, assim, o que a gente aprende no CR, né? É não a ficar apontando para o outro, né? Falar na primeira pessoa, né? Nas nossas partilhas, né? Assim, as pessoas vão com muita ansiedade de falar, né? Do cônjuge ou falar de alguém, né? Isso. Tem uma disciplina, né, Lucas? De tentar falar na primeira pessoa. Eu acho que vocês dois foram bem certinhos quando partilharam, falando eu, né? Na minha primeira pessoa, eu cometi, eu fiz, tive que me... E é exatamente né? que eu acho interessante essa sua observação, que é uma coisa que a gente realmente aprende, e que quando casais nos procuram em algum momento para lidar com situações como essa, a conversa inicial ela é sempre muito acusatória, né? O discurso é sempre o que o outro fez, né? E geralmente a história ela se concentra muito na atitude do cônjuge, e não na atitude sua ou na reflexão pessoal. E geralmente a gente traz a pessoa, né, e o casal para uma conversa muito tete a tete, né? Não, mas fale de você, né? Se veja nessa situação. Olhe como é que você estava, o que você viveu, como foi essa dor para você. Né? Fala um pouco de você, né? Da sua própria vida, da sua própria história, porque se conhecendo um pouco melhor, a gente acaba também conhecendo o contexto que a gente estava vivendo. E parece que desmonta um pouco a pessoa. Desmonta, exato. Até porque quando um dos fatores de ter dificuldade de perdoar é o orgulho. Né? Então, quando eu começo a perceber que eu sou tão pecador, tão imerecedor, tão ruim, com tanta mazela quanto o outro que fez o que fez comigo, eu acabo percebendo que essa forma que Deus me ama, ela tem que me constranger a amar o outro. Porque se Deus ama um cara feito eu, se Deus amou e cuidou de uma pessoa que pecou tanto quanto eu pequei, se Ele continua me amando, e eu amar com esse padrão, né, não olhando para o outro, olhando para mim, pelo que Deus faz por mim, eu me sinto mais forte para perdoar. Porque eu estou tendo uma referência que não é humana, não estou tendo uma referência carnal, não estou tendo uma referência de um contexto de outra pessoa. Eu estou olhando para mim e vendo quem eu sou de verdade, porque eu não sou nenhum santo, independente de ela ter feito o que fez, eu não sou. E o fato de eu ter caído me provou isso, né? Eu não fiz pior, porque Deus interviu, né? Então, assim, eu tenho capacidade e potencial para fazer muito pior. Então, Deus fez isso, né? Ele que fez isso. Roberta, tem uma pergunta aí. Tem uma pergunta aí, viu? Tô vendo aqui. Se a pessoa... A gente faz. E aí, assim, essa questão foi importante para a gente, né? E tanto é que quando a gente começou esse processo, uma das dúvidas eram essas, né? Como é que a gente vai conseguir lidar com as lembranças? Como é que a gente vai conseguir lidar com a insegurança, né? Ah, mas e agora que foi feito? E aí se fizer de novo? E tal? Então, todas essas coisas elas são tratadas quando a gente deixa que Deus entre, quando a gente sai um pouco de nós mesmos, né? Quando temos a humildade de ouvir um conselho, uma orientação, e nos submetemos a isso. Porque se eu não me submeter a isso, se eu não quiser mudar, não tem quem mude em mim. Se eu não decidir mudar, não tem quem faça por mim. Então eu tenho que querer, né? Não tem como, infelizmente, não teria como obrigar a Roberta a querer restauração, a querer perdão. Não, se ela não quisesse, o que eu poderia fazer era orar, era conversar, mas eu não tenho como forçar.
Mas eu preciso cuidar de mim, né? E quando eu estou cuidando de mim, quando eu estou cuidando do meu caráter, quando eu estou cuidando do meu coração, eu estou ficando mais forte para poder lidar com essa história e ajudar ela a lidar e vencer a dela, né? E a gente precisa lembrar, existe um princípio bíblico que diz assim: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Então, no cristianismo, a ordem é tão invertida, e porque o poder é de Deus, nunca é meu. Eu lembro, eu recém-convertido, questão assim de 20 dias de convertido, a primeira coisa que Deus me fez ver era que eu precisava pedir perdão para os meus pais e para boa parte da minha família, porque eu tinha mentido muito, eu tinha roubado meu pai porque ele confiava muito em mim, eu usava o dinheiro dele para beber, para fazer farra, para fazer tanta coisa errada, e naquela época eu não tinha rede social, eu não tinha telefone, era uma coisa caríssima, eu fui escrevendo cartas e cartas e cartas. À medida que a coisa vinha à lembrança, eu escrevi uma carta para o meu pai e para minha mãe, e eles mesmos foram ler todas as cartas. Quando eu cheguei em casa, meu pai não acreditava que eu tinha feito tudo aquilo. Meu pai não, mas ele estava absolutamente pronto para me perdoar, e não só para me perdoar. Eu ganhei o direito de ser ouvido. Eu ganhei o direito de ter o que dizer, porque eu tinha tirado todas as máscaras, todas as coisas, eu assumi coisas que meus pais não tinham ideia, eu dei nome aos bois de tudo que eu tinha feito, quando, como. Importante, né? E aquilo foi assim, um alívio para o meu coração, um alívio para a vida dos meus pais, e foi tão incrível que eu saí com meu pai, eu digo, essa frase foi inesquecível na minha memória, porque logo que eu cheguei lá, nós fomos para uma recepção, e alguém disse assim: ei, Zezé, fiquei sabendo que esse teu menino agora é crente, como é que é essa história, rapaz? Na tua raça tem crente? Meu pai disse: é verdade, agora tem. Aí o cara disse assim: e tu vai se converter? Meu pai disse: rapaz, isso eu não sei. Isso eu não sei. Agora, aí ele disse uma frase que eu nunca esqueci: o que o galego de Nazaré fez na vida desse camarada, em 3 meses eu não fiz em 20 anos convivendo com ele. Olha aí, que testemunho. Só porque eu abri o coração, eu pedi perdão, eu fui verdadeiro, eu dei nome, eu me envergonhei, eu disse: eu não acredito que eu fiz tudo isso. Então, isso tira um peso da sua cabeça. Você pensa que você é esperto quando você esconde, mas você carrega um peso, você carrega uma mágoa, você não é sincero, é terrível, literalmente. Porque essa coisa do machucar, né? Pode ser que a palavra, né? Eu falo de relacionamento agora, daquilo que fere e daquilo que o outro não sabe que feriu, né? Então, ele dá uma palavra áspera ou fala uma coisa inconveniente que para ele não tem nenhum problema. Mas a pessoa que recebe, né? Então, mulheres e homens e pessoas estão abafando os seus sentimentos de não falar aquilo, porque acha assim: ele nem vai aceitar, deixa para lá, né? E aquilo vai crescendo no coração. E uma das coisas que nós aprendemos na nossa vida, né? Mesmo que seja besteira para o Zé, eu vou dizer: olha, eu não gostei da forma que você falou comigo. Mas eu nem falei. Não, mas vamos conversar sobre isso. Eu insistir com ele de que estava ferindo em mim, né? A pessoa: não, você não... Não, que bobagem. Não, a gente precisa insistir, porque a gente precisa ter esse cronômetro regulado, zerado, né? E ele precisa saber que se não doeu nele, essa forma que ele fala, dói em mim, talvez por causa do meu perfil, talvez por causa do meu jeito de ser, mas ele tem que entender do meu jeito de ser, né? Nós estamos vivendo juntos, nós somos companheiros, né? Então, o Zé e eu também a ele,
Preciso saber até que ponto eu posso ir e ferir a pessoa e nem saber que ferir se a pessoa não vai falar, né? Então, é importante esse diálogo também sobre o que feriu e o que falou para poder gerar uma discussão de perdão, perdoar, liberar, né? É sempre importante a gente deixar claro que isso não é porque nós gostamos, não. Isso é ensino de Jesus, é ensino de Paulo para a sua igreja. É sempre bom dizer, olha, visto que Deus os escolheu para ser um povo santo e amado, veja bem, Deus os escolheu para sermos um povo santo e amado. Então ele diz, revistam-se. Vocês têm que se revestir de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Sejam compreensivos uns com os outros. Perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Lembrem-se que vocês foram perdoados. Então não faz sentido. Não existe cristianismo real se a gente não entender que fomos perdoados pelo Senhor de um pecado muito maior, né? E Deus sendo santo, não tendo errado, manda seu filho para ir ao encontro da Eda, para ir ao encontro do José Edson. Eu recebo esse perdão e vou negar para o outro que pecador como eu errou contra mim. Simplesmente de uma hipocrisia absoluta. Exatamente. E uma pena que às vezes acontece dentro de casa. O cara não perdoa a esposa, não perdoa o filho não perdoa o pai. Então, meu amado, amada, nós precisamos reaprender. E talvez nessa pandemia é o que a gente mais ouve, porque aí nós convivemos mais, e no que convivemos mais, obviamente, aí tivemos muito mais oportunidade de errar, estamos em casa todo o tempo. Aí, meu amigo, o negócio foi crescer. Demais. Mas E eu penso assim também, né? O perdão, apesar de ser difícil, é uma coisa boa, né? Porque ele traz restauração. Né? Quando você tira um peso enorme. Então, por muito tempo, né? Antes ele dizia assim que tinha me perdoado, mas vivia falando o que eu tinha feito, né? Então a gente via assim, não é perdão de verdade. Porque como é que perdoou, né? E na hora da confusão, passa na cara, vem à tona. Então, realmente, um dia a gente precisou zerar, o que a Eda estava falando, né? De zerar o cronômetro. A gente, meu Deus, esse é um negócio, ó, zero, acabou. E é impressionante como Deus faz. Amém. Quando Deus move. Gente, é tanta história. Se fosse para contar, não dava certo. A menina que Lucas se envolveu, né? Ela é de outro estado. E um dia ele foi para esse estado fazer até uma coisa do CR. E eu tentei, eu falei assim, e ela tinha se convertido, essa moça, e na minha cabeça eu pensei assim, imagine se Lucas vai para essa igreja e ela é de lá. E eu queria, veja só, o sentimento, eu queria assim, só avisar ele, assim, para ele não tomar um susto, se acontecesse, não era porque eu estava preocupada, se ele ia acontecer, de jeito nenhum, eu só disse, amor, vai que, quem disse que a gente lembrava o nome da menina? Gente, eu não lembrava, ele não lembrava, então assim, é só Deus que faz isso, né? E o meu medo era assim, como é que eu vou viver com essas lembranças? E até isso, o Senhor move, o Senhor tira, né? Isso aqui, Roberto e Lucas, tem uma coisa incrível, né? Lembra, Jesus veio para que nós tenhamos paz e paz em abundância. Isso. Se você não praticar perdão, você não terá paz. Preste atenção. Você, literalmente, eu e você, queremos matar a obra que Jesus veio fazer no teu coração. Verdade. Então, não tem opção, meu amado. Se você conhece Jesus, se você foi perdoado, ele veio para te dar paz, e você agora vai carregar o peso de não perdoar o outro, porque quem não perdoa sabe. É uma tirania carregar. E às vezes tem até aquilo, né, pastor? Não, eu perdoei, mas eu não quero mais estar junto, né? Eu perdoei, mas eu quero ver bem longe. Eu perdoei, mas passe bem
né? E o que eu acho lindo quando eu falo da nossa história, né, da gente... A gente trabalha até junto, meu irmão. Como é que pode um negócio desse? De Você novo, vê. é hipocrisia. Eu perdoei, mas não quero viver. Não Perdoei, é? não quero cruzar. Não, não. Gente, a gente tem uns 10 Tá. minutinhos ainda. Tem sim. Tem, eu Tem, quero 3 perguntas que fizeram aí. Acho que a Roberta também tem alguma. tem umas Eu anotei perguntinhas aqui, que ela algumas. anotou algumas. Aí, pastor, eu vou colocar essa aí para o senhor e para a Edna, viu? Tá. E ela não especificou exatamente o que seria, né? Mas colocou assim: e se a pessoa continua fazendo? Não disse o que exatamente, mas continua no erro, né? Como Certo. faz? Bom, mas Jesus responde isso, né? Uhum. Tenho que perdoar 70 vezes 7. E, obviamente, se aquela pessoa está fazendo e refazendo, ele vai carregar um peso. Porque ele sabe que ele está mentindo, que ele está vivendo de forma dissoluta. Ele que vai se prejudicar. E eu acredito, Deus vai... Quem vai requerer justiça? Só Deus. Por que Deus me perdoou? Se eu pequei N vezes e ainda peco. Então o Senhor ia dizer assim: ei, tira esse cabeção da frente. Ei, tira esse Lucas da frente. Tira essa Edna da... Ora, é que nós temos que olhar para como Deus cuida de nós. Nesse assunto, Isso, exatamente. O segredo é se eu esse. não olhar para Deus, eu não vou perdoar. A outra pergunta, se o esposo não quer mudar, né? Infelizmente, nós somos individuais diante de Deus, né? Então, assim, eu preciso fazer a minha parte e eu acredito muito na oração, né? Eu acredito muito que Deus pode mover o coração, é porque a gente quer respostas imediatas, né? A gente está vivendo naquele dia a dia, eu não sei porque que Deus permite, às vezes, numa situação demorar, talvez é para curar alguma coisa em mim, né? Talvez as respostas de Deus nem sejam tão imediatas, porque eu preciso também ter alguma mudança em mim, né? Aceitar o outro do jeito que ele é, com as mazelas que ele tem, que não é fácil, mas Cristo em nós é essa esperança, né? E aí tem outra aqui, como é poder dizer não ao pecado, né? Então, assim, dizer não ao pecado é andar perto de Deus, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Quanto mais eu vou para a palavra, quanto mais eu vou para a oração, o pecado, a tendência dele é que ele seja muito visível, né? Se eu estou perto de Deus, eu vou conseguir saber que aquilo é pecado, né? Olha, não é à toa, a gente sempre precisa olhar para a Bíblia, precisa olhar. Jesus, no seu último instante, dá oportunidade a 2 ladrões. Só um se arrependeu, e esse foi para o céu. Então, mas Jesus deu oportunidade aos 2. Então, eu tenho que dar oportunidade àqueles que estão do meu lado. Se ele não vai pegar, mas o meu marido, Deus vai punir ele. Aquele outro ladrão não foi, mas o que se arrependeu foi. Não é fácil, não, gente. Dia a dia não é fácil. Você não presta contas por ele. Você sente porque você perdoou de novo. Eu sei, isso é muito difícil, é dolorido, realmente é bravo, mas o verdadeiro cristianismo tem que ser assim. Porque foi assim, foi o modelo que Jesus deixou para mim e para você. Né? Então, o perdão é o absurdo de Deus. É o absurdo de Deus, né? E você vê Jesus no final, né, da sua vida, na cruz, sofrendo como sofreu, vivendo o que viveu, naquela toda humilhação. Ele olhar para o Senhor e pedir para que ele perdoasse, né? Pai, perdoa eles. Não. Cara, isso é muito poderoso, entendeu? Então, é como pensar assim, né? As pessoas falam, eu vou ficar perdoando, ele vai fazendo o mesmo. E a gente com Deus, cara de pau, ficar pedindo perdão para Deus. Na relação de Quantas vezes o mesmo pecado, estou lá pedindo perdão, me restaura, e ele bondosamente me dá paz e me faz continuar, né? A relação de Jesus com Pedro. Quantos anos caminhando, vendo, ouvindo. Exatamente. Avisou, Pedro, você... Não, faz. Mas o que é que Jesus faz?
perdoa, É perdoa. como o testemunho da Roberta e do Lucas, para mim, É, fecha a nossa live, né? Dizendo assim, como é possível duas pessoas serem tão marcadas, né, e continuarem. Se eles não tivessem contado essa história para mim, ou eu tivesse ouvido o testemunho deles, eu nunca imaginaria que os dois tinham sido. Não, acho que ok. a Roberta deve ter Tem outra uma aí. pergunta Eu aí? não nem imaginaria que vocês teriam uma história dessa, entendeu? É, Lindo. e querendo ou não, a gente acaba colhendo os frutos disso, né? Nós colhemos o fruto de ter tratado, de termos buscado esse perdão, recebido esse perdão, né? Nós tivemos um outro filho aqui em Fortaleza, É né? O mesmo. Pedrinho nasceu fruto dessa restauração. Então não Amém. tem como a gente olhar para ele, que tem 5 anos hoje, e não falar assim, puxa, A sabe, gra... Deus carimbou isso, né? E a gente segue uma vida aqui, né, livre de toda essa culpa e muito, mas muito grato a Deus, né, por ter feito o que fez em nossa vida, por ter Amém. atendido o nosso clamor, nosso pedido de socorro, né, e ter curado a nossa mente e o nosso coração. Glória E a aí, Deus. para encerrar, né, que a gente já está já bem Vai. pertinho, uma pessoa pergunta como é que ela faz para participar. Né? O CR Casais está participando, né? Está acontecendo nas lives toda terça-feira, então você pode continuar participando com a gente aqui, né? Toda terça estamos juntos, vivendo essa série até o finalzinho de julho, até quando Deus permitir voltarmos aí presencialmente, né? Nós E dependemos tem, aí do que as autoridades vão definir para poder a gente voltar. As nossas Querer voltar, programações é nós de queremos, segunda-feira, né? Todas as segundas-feiras eram presenciais, né? Acreditamos que isso. Deus vai ainda nos conceder essa graça, né? Porque estava sendo momentos maravilhosos, né? Com o CR Casais nas segundas-feiras, às 19h30 lá na tenda. Vamos ver se a gente vai retornar, né? Mas, independentemente da programação, além de nos acompanhar terça-feira, não esqueça, não esqueça. Se aproxime do Senhor Sim, através sim. da palavra. Separe um Amém, tempo amém. para Né? ter um tempo de oração, fazer o seu mapa. Muito importante. Busque um grupo de relacionamento. A igreja não só tem o Sim. CR, tem grupos, talvez Sim. perto da sua casa. A igreja tem vários E grupos agora de relacionamento. online, né? Nós pode estamos fazendo, contribuir, né? A igreja receber. não para, né? A igreja Amém. não para mesmo. Não é porque estamos na pandemia que não. Porque Deus não para. Continua falando, continua tratando, continua salvando, edificando. E eu espero que isso contribua também para o bem do seu casamento. Muito e do seu obrigada pela relacionamento. paciência. Amém, amém. Glória a Deus. Estamos já no finalzinho, né? Só tem um minutinho. Porque Foi quando bênção, cai, viu, cai gente? mesmo. Deus abençoe todos vocês. Obrigada, Lucas. Amém, obrigado. Na nossa programação, que além do CR, a igreja tem programas, Isso, né? estaremos juntos Isso. nós Quarta, 4, domingo. semana que vem. E Estaremos Semana que vem, terça-feira, estamos juntos novamente, pessoal. Boa noite, Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Obrigado, Edna. Beijão para vocês. E um beijo a todos também. Até a próxima terça, em nome de Jesus. que Deus possa estar abençoando todos vocês Amém. e todos que nos assistiram hoje, que essa palavra encontre lugar no seu coração. Amém. Abre, medita, compartilha. Ela é viva, ela é penetrante, ela vai lá na medula e faz um milagre, porque ela é de Deus, não é do pastor Muitos José. coraçõezinhos aí, né, subindo, né? Amém. É isso aí. Deus Glória a abençoe. Deus. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Amém. Ora, Tchau. amém.